Os destaques desta edição. Wilson Lima decreta situação de emergência na saúde pública. Anuncia novas medidas de prevenção ao Covid-19 com suspensão de aulas a partir desta terça-feira. Prefeito também decreta interrupção das aulas em todas as escolas da rede municipal. Foram descartados casos suspeitos que estavam sob investigação no Amazonas. Generais rechaçam pedidos para intervenção militar no Brasil. Turbulência nos mercados faz dólar disparar, ultrapassando os R$5. Brasil tem 234 casos de coronavírus e 2.000 suspeitas, diz o Ministério da Saúde. Medidas emergenciais. O governo anuncia plano para injetar 147 bilhões na economia. França, Canadá e países da América do Sul fecham fronteiras e o número de mortos pelo coronavírus em todo o mundo passa de 7.000. A Organização Mundial de Saúde diz que entre os mortos estão crianças. O Unesco diz que Covid-19 está deixando mais de 776 milhões de alunos fora das escolas. Mais um ataque a ônibus da linha 560 do Nova Cidade. Depois de ser assaltado 44 vezes, motorista diz que vai abandonar a profissão. Homem é encontrado com corte no pescoço dentro de rede em sítio na M010. Membro de facção criminosa é executado no bairro da Compensa. O Jornal da Manhã está começando. Previsão do tempo. É de 90% a probabilidade de chover 20 milímetros em Manaus, prevê o Climatempo. A temperatura aqui é de 25 graus, será máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar está em 87%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 17 de março. Chegamos aos 76 dias do ano e faltam 290 para terminar 2020. Dia de São Patrício da Irlanda. Também é o Dia Nacional do Mel e o Dia Internacional da Marinha. O Rio Negro subiu 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 77 centímetros. Já encheu 6 metros e 71 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos e com boa visibilidade. Fatos marcantes da história. 1969, Golda Meir torna-se a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro de Israel. 1988, um Boeing 727 colombiano voa Avianca 410, choca-se contra uma montanha perto da fronteira com a Venezuela, matando seus 143 ocupantes. Em 2014, era deflagrada pela Polícia Federal a Operação Lava Jato, um escândalo de corrupção na Petrobras, também conhecido como Petrolão. 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu sou no Sonoplasta Itamar Jardina. E na última quinta-feira, a Petrobras decidiu baixar o preço da gasolina em 9,5% e do diesel em 6,5%. A Secretaria Municipal de Direito do Consumidor e Ouvidoria Procon Manaus, SEMDEC, está nas ruas da capital fiscalizando o preço cobrado nos postos de combustíveis. De acordo com o secretário da pasta, Rodrigo Guedes, a ação tem o objetivo de verificar se a redução está sendo aplicada ao consumidor. Vamos às nossas primeiras informações desde as ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia a você, meu amigo Itamar Jardina, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, tivemos mais um assalto a ônibus, a linha 560 de novo, e o motorista já foi assaltado 44 vezes. Só isso, Pellegrini, diz que vai abandonar essa profissão com medo de morrer. Pois é, Paulo, muitos dos motoristas, qual motorista não tem uma história para contar, né? Essa é a realidade, né? Infelizmente isso é assim, Paulo. Eu sempre converso com os rodoviários ali na frente da Global, ali próximo ao rotatório do São José, ali no Terminal 5, Paulo, e são relatos, né? Impressionantes. E a grande maioria das vezes, Paulo, o motorista já até conhece os bandidos, né? Já viram também em páginas de jornal, tá aqui, prenderam a quadrilha e tal, são violentos, tá aqui, tá preso. Momentos depois, dias depois, os mesmos bandidos voltam a atacar. Pellegrini, não se tem muitas informações sobre a prisão desses bandidos que assaltam ônibus em Manaus. Aqui e acolá prendem um, então ele morre. E não há informações de que prenderam assaltantes. Na semana passada, 5 bandidos assaltaram um ônibus, também na Cidade Nova, lá na Max Teixeira, e deixando passageiros em pânico e naturalmente dando coronhadas na cabeça de passageiros, deixando mulheres também em pânico, assim como crianças. Pois é, Paulo, né? Infelizmente é assim que eles agem, né? Os modos operantes são
dos mais cruéis. Eles agridem pessoas, crianças. Tem relatos de que já colocaram faca em mão de criança recém-nascida, ameaçando cortar a mão. É mais ou menos por aí, Paulo. Senhoras aí, idosos pegando tapa na cara, pegando coronhada, motoristas baleados, esfaqueados, né? Eles são realmente bem ousados. A polícia, né, em operações aí, catraca, já prendeu alguns deles. O detalhe, Paulo, é que são presos e depois, aquilo que você sempre coloca aqui no Jornal da Manhã, sempre estão de volta, né, Paulo? Pois é, e a famosa audiência de custódia. Pellegrini falando em custódia, 2 conseguiram fugir, né? E foram sendo atendidos e terminaram por fugir. Um foi preso. Um foi recapturado, Paulo, foi na unidade prisional do Purapequara, né? Foi no momento que estavam passando por consulta médica, acabaram que 2 tentaram fugir e um deles conseguiu, o outro já foi recapturado. A polícia já está procurando, a polícia está fazendo o cerco, está procurando o Cleuson Monteiro Reis, de 25 anos, né? Que acabou aí fugindo da unidade prisional do Purapequara. Pellegrini, eu quero esclarecer um fato aqui. Muita gente reclama aqui através do aplicativo Mano. O José Klinger está lá de Iranduba, está reclamando. As aulas começam, mas os ônibus escolares não estão vindo buscar as crianças do Jamais. Pergunta ao J.A. O J.A. isso é um repórter, ele não é prefeito. O que está acontecendo? E já cobramos, inclusive, em matéria anterior sobre esse assunto. Temos certeza que teremos uma resposta. Com certeza, Paulo, com certeza. O secretário de Educação lá é o Hamilton Gadelha, né? Uma pessoa muito competente, né? Então vamos esperar uma resposta dele, ver se é o dinheiro, né, federal que não veio, ou o que está acontecendo, mas uma resposta tem que ser dada. Até porque, Paulo, as reclamações que você bem colocou são muitas, né? Ali na área do Paricatuba também, tem informação que lá no Paricatuba as crianças não estão indo para aula, né? No Lago do Limão a situação também, reclamações eram muitas, não sei se já foram resolvidas, mas essa questão continua assim, Paulo, é uma situação bem complicada, são os alunos que estão deixando de ir para aula, motoristas que não estão recebendo, outros já receberam, outros não, já houve licitação, já trocaram algumas empresas. A situação, Paulo, precisa ser realmente esclarecida, mas o que não pode realmente é que alunos fiquem de fora da sala de aula, e a gente pede aí, né, um esclarecimento por parte, uma nota ou qualquer coisa desse jeito, por parte da Secretaria de Educação de Iranduba, que tem como titular o Hamilton Gadelha. Vamos esperar então, e temos certeza que uma resposta será dada explicando os motivos de tantas reclamações. Pellegrini, como é que está o tempo aí na área onde você se encontra? Paulo, muito nublado, né? Tá escuro nesse momento aqui, nós já que passamos as 2 maiores zonas da cidade, as mais populosas, a zona norte e a zona leste da cidade, e nesse momento a gente pode colocar que está um pouco escuro ainda, com aquela possibilidade de chuva a qualquer momento. Choveu um pouco por aqui, viu, Paulo? Na madrugada foram chuvas isoladas, sim. Eu passei por algumas partes da cidade, por exemplo, a parte da Avenida Itaúba estava com pista molhada. Mais à frente, na Avenida Camapuã, que é, na verdade, a extensão da Itaúba, já entrando para a Zona Norte, tínhamos a pista seca, ou seja, Paulo, choveu isoladamente nas áreas da Zona Norte e Leste da cidade. Pois é, a meteorologia, através do Clima Tempo, está dizendo, como dissemos ainda há pouco, que a probabilidade de chover hoje, 20 milímetros, é de 90%. A precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, Alberto Pellegrini. Pois é, né, Paulo? Poderemos ter chuva aí durante o dia de hoje na cidade. Paulo Guerra, e não se fala em outra coisa, né, Paulo? Com certeza tem muitas matérias aí na cidade. O que a gente já notou, Paulo, em relação ao trânsito, é que o trânsito está muito tranquilo hoje em relação ao dia de ontem, né? A gente já começa a sentir, Paulo, o termômetro da movimentação na cidade são os terminais de ônibus, né? Nesse horário. Nós notamos agora, Paulo, a movimentação bem tranquila, bem amena, sem a presença de uns estudantes, né, Paulo? Não tem aula hoje e a movimentação a gente já sente logo no começo da manhã que a movimentação está bem menor. Daqui a pouco teremos matérias completas sobre a suspensão das aulas nas redes públicas do estado e do município a partir desta terça-feira, Pellegrini. Daí essa tranquilidade no trânsito. Pelo menos nos próximos 15 dias, as aulas estão suspensas. Em algumas unidades particulares também isso já está acontecendo, Alberto. Tá bom, Paulo Guerra, então tá aí, tá explicado, os terminais
estão aí vazios, e daqui a pouco né, o Paulo vai trazer informações aí detalhadas e de momento sobre o coronavírus, que é assunto em todo o mundo, né? Podemos colocar dessa forma, e nas paradas de ônibus, nos cantos da cidade, dentro dos terminais, o assunto não é outro. Na Avenida Tarumã, próximo à entrada do Campos Sales, tem um imenso buraco na pista Pellegrini. Há uma reclamação aqui de um ouvinte sobre isso. Poxa, Paulo, me passa essa informação aí, que nós temos aí os contatos, né? O Jornal da Manhã sempre procura resolver quando chega essas demandas ao nosso departamento de jornalismo. A gente não só noticia, como repassa para as autoridades. Assim tem sido feito. A empresa Águas de Manaus também tem dado uma resposta muito boa, Paulo. Eu até esqueci de agradecer as últimas demandas que vieram lá da Avenida Costa e Silva. Lembro que você trazia também uma do Japim. No mesmo dia foram resolvidos. E a gente vai fazer, nesse caso aí também, para a Secretaria de Obras, né, Paulo? Assim que seja resolvida essa situação. Você só me repete o endereço, daí a gente faz a nossa parte e daí o resto é com a Secretaria de Infraestrutura. Avenida Tarumã, próximo à entrada do Campos Sales, Pellegrini. Ok, Paulo, anotado. Anotado. Você anota rápido, Pellegrini. Pellegrini, na realidade, né, Paulo? Membro de facção criminosa, foi executado no bairro da Compensa. Mais uma morte na Compensa, não é, Pellegrini? Como tem morrido gente na Compensa? Pois é, Paulo, é que no bairro da Compensa, né, ainda há uma disputa pelos pontos de drogas no bairro. Segundo as informações que a gente obtém pela polícia e que se ouve falar, Paulo, em relação a confronto de facções criminosas, o bairro da Compensa é o único que ainda é dominado por uma determinada facção e a outra está tentando entrar, e assim vem acontecendo, e muitas mortes estão ocorrendo no bairro da Compensa, Paulo. E ontem, infelizmente, né, mais um jovem, chama a atenção a idade dessas pessoas que estão morrendo. Esse de ontem, Paulo Guerra, o Fael Rodrigues França, de 19 anos, foi morto lá na frente da casa onde ele morava. Ele levou o Paulo Guerra vários tiros pelo corpo e foi uma cena realmente muito comovente, né? Vendo parentes, a mãe chorando ao lado do corpo de um rapaz de apenas 19 anos de idade, mas infelizmente já tinha, né, envolvimento aí com o ilícito, já tinha envolvimento, já tinha passagem pela polícia. O Pellegrini vai falar daqui a pouco também sobre o corpo de um homem que foi encontrado dentro de uma rede com um corte no pescoço em um sítio na M10, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, nós já trazemos a informação ontem, foi ali à altura do quilômetro 43, ali por perto, Paulo, que esse homem foi encontrado cheio de hematomas pelo corpo e com marcas, com perfurações. Ele foi brutalmente assassinado, Paulo Guerra, não se sabe ainda o motivo, a polícia já está trabalhando no caso. Os semáforos, Pellegrini, em frente ao ataque da Max Teixeira, continuam desligados, Alberto Pellegrini. O trânsito vai ficar complicado aí na área. Vai ficar, Paulo, já que dá acesso, né, a outros bairros ali. Aquele cruzamento é um cruzamento muito movimentado, né? É o segundo cruzamento mais movimentado, ficando atrás apenas do cruzamento com a estrada do Manoa ali, né? Aliás, Paulo Guerra, as obras estão avançadas ali no complexo viário do Manoa, né? Já foi liberado mais uma alça, mais uma pista, né? Que estava ali totalmente interditada, já está começando, já dá para se ver os pilares, as obras ali na entrada do Manoa, tem sim o congestionamento, que faz parte, né, de quando tem uma grande obra. O Ronaldo já inclusive montou uma base bem em cima, né, bem no local onde a obra está sendo construída. Vamos esperar porque essa obra seja concluída o quanto antes, porque o trânsito ali realmente em dias de pico fica muito complicado, Pellegrini. Fica, Paulo, já se fazia necessário, né, Paulo? Quem anda por ali, como você já passou várias vezes, aliás, o Paulo sempre anda por toda a cidade, e ali naquela área do Manoa, naquela entrada do Manoa, Paulo Guerra, ali já se fazia, assim, necessária uma obra de grande porte como essa que está sendo concluída e que com certeza vai dar uma melhorada, e uma melhorada muito boa no trânsito ali da Max Teixeira. A cidade acaba de ouvir o Alberto Pellegrini com as primeiras informações desde as ruas da cidade. Bom trabalho para você. O deputado Zenésio Campos, do PT, recebe nesta terça-feira os títulos de honra ao mérito e de cidadão de Tabatinga. A entrega será no plenário da Câmara Municipal às 9 horas. Prefeitura de Iranduba decreta medidas temporárias de prevenção ao coronavírus.
O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, por meio do decreto 017, datado de ontem, determinou medidas temporárias de prevenção ao novo coronavírus no âmbito da administração pública municipal. Entre as principais medidas adotadas estão a suspensão por 30 dias de treinamentos, cursos, reuniões ou outros eventos coletivos promovidos pela gestão municipal com mais de 50 pessoas. Os agentes públicos não deverão participar de quaisquer eventos dessa natureza e cujo público ultrapasse a mesma quantidade de pessoas, e também não deverão fazer viagens oficiais, exceto em casos de extrema necessidade. Após se reunir com secretários na manhã de ontem, o prefeito Francisco Gomes disse que o município de Iranduba está mobilizado contra o coronavírus. Nós estamos trabalhando em conjunto aqui com a secretaria para que qualquer emergência possa entrar em ação, né? Ninguém quer que aconteça, mas se acontecer, nós já estamos preparados, trabalhado em cima de planejamento. Esse coronavírus não vai assustar nós aqui no Iranduba não, porque nós vamos estar preparados para ele para a hora que ele chegar. No início da noite de ontem, após se reunir com profissionais de saúde e com os colegas secretários da Casa Civil, Luiz Henrique Ossuoski, e de Educação, Hamilton Gadelha, o secretário da Censa Local, Leandro Souza, afirmou que não há qualquer motivo para pânico em Iranduba neste momento, já que o município até agora não registra nenhum caso suspeito de coronavírus. Ele disse também que a Secretaria Municipal de Saúde está agindo em plena sintonia com as orientações da Secretaria de Estado e da Fundação de Vigilância em Saúde. Sabemos que o município de Iranduba é o município mais próximo da capital do Amazonas. Por isso, há um risco evidente da propagação desse vírus, mas todas as medidas foram tomadas. O Hospital de Iranduba estará sendo equipado com uma sala vermelha para casos graves de coronavírus, para que esse paciente seja atendido da melhor maneira possível e transferido para o nosso hospital de referência na capital, que é o Hospital Delfina Aziz. Nós teremos 3 unidades de referência, será o Hospital Hilda Freire, a UBS Lourenço Borg e a UBS Vitória Paz, no Cacau Pereira. Por sua vez, o secretário de Educação, Hamilton Gadelha, informou ontem que, para fins de evitar o coronavírus, está sendo avaliada a possibilidade de antecipar as férias escolares na rede municipal de ensino de Iranduba. A decisão deve sair hoje, após uma reunião entre Hamilton Gadelha e o prefeito Francisco Gomes. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h09 em Manaus. Temos informações agora de Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Preocupado com a propagação do novo coronavírus, o prefeito Beto D'Angelo reuniu na manhã de ontem, segunda-feira, com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos do município para traçar um plano de ação estratégico e medidas de prevenção contra o Covid-19, em decorrência dos casos já confirmados no país e em nosso estado. E atenção, o UBS Fluvial funcionará como base para os primeiros atendimentos de casos suspeitos. O UBS Gaspar Fernandes como polo de atendimento para os casos confirmados e que necessitarem de isolamento. Shows e eventos de grande porte estão suspensos até segunda determinação. Transporte intermunicipal, ônibus e táxi terão uma maior fiscalização e controle dos seus passageiros. Transporte fluvial também terá maior fiscalização e controle. Transporte universitário, seguindo a orientação das universidades públicas e privadas de Manaus, que terão as suas aulas suspensas, também será suspenso o transporte. Haja visto que os alunos de Manacapuru estão diariamente se locomovendo até a capital, onde já há casos registrados de contaminação do vírus. Centro do Idoso terão as atividades suspensas, tendo em vista que nessa faixa etária há maior risco de contaminação. Academias, será verificado também junto aos estabelecimentos as medidas de prevenção dos devidos ambientes. Portanto, a Prefeitura de Manacapuru está tomando todas as providências e medidas de prevenção a fim de garantir segurança no atendimento à população, finalizou Beto D'Angelo. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã.
6h11. O expediente administrativo relacionado ao sistema funerário, como serviços de atendimento ao público, concessão de sepulturas, recadastramento de sepulturas e obras em túmulos, tanto nos cemitérios quanto no Departamento de Cemitérios da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, estão suspensos desde ontem. A CEMUSP informa que apenas os sepultamentos continuarão a acontecer. Dos 6 cruzeiros que ainda iriam atracar no Porto de Manaus nessa atual temporada, apenas um que chega nesta quarta-feira vai aportar na cidade. A medida foi adotada para evitar a contaminação pelo coronavírus. E de acordo com a empresa estadual de turismo, após uma reunião com empresários do trade turístico, ficou determinado que este seria o último cruzeiro a parar aqui durante a temporada. Os demais já foram cancelados. O vereador Elias Emanuel do PSDB indicou ao prefeito de Manaus, Arthur Neto, providência emergencial de combate à proliferação do coronavírus. A prefeitura deve determinar ao Sinetran que disponibilize álcool em gel dentro do transporte público. Paulo, o ponto de maior concentração da população de Manaus é o transporte coletivo. Nós temos 1.150 ônibus rodando no transporte coletivo normal. São 400.000 passagens diariamente. Isso quer dizer que mais de 200.000 pessoas utilizam o ônibus. Isso no transporte coletivo convencional, porque no fretamento são 2.000 veículos que servem ao distrito industrial. Cada um transporta em média 35 pessoas. São 70.000 pessoas que usam no fretamento. Se a gente disponibiliza álcool em gel, tanto no ônibus do fretamento que vai para o distrito industrial, como também naquele que faz a linha normal, a gente está protegendo o motorista, cobrador e os passageiros. E também uma observação importante: os ônibus têm que circular com as janelas abertas para ter ventilação e assim evitar o contágio mais rápido. Elias Emanuel quer também que ao fim de cada viagem o ônibus deve ser higienizado no ponto final antes de começar outra viagem e que a vigilância sanitária acompanhe o processo de higienização desses coletivos. O Amazonas já recebeu as primeiras doses da vacina para a campanha nacional de vacinação contra a influenza, que inicia na próxima segunda-feira, dia 23, e vai até o dia 22 de maio. Na programação da Coordenação Estadual do Programa Nacional de Imunização, além de Manaus, os municípios de Altazes, Maués, Humaitá, Jutaí e Anori estão programados para receber as primeiras doses. Durante a semana, outros municípios estarão retirando seus lotes na Suzan para iniciarem a vacinação contra a gripe. De acordo com o governador, o primeiro lote de vacinas é para atender ao público acima de 60 anos, além de profissionais de saúde. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas descartou os 4 casos suspeitos do novo coronavírus, o Covid-19, que ainda estavam sob investigação aqui no Amazonas. Com isso, dos 15 casos investigados, apenas um foi confirmado desde que foram anunciados os primeiros casos suspeitos. Os outros 14 deram negativo conforme os exames e nas últimas 48 horas não houve registro de novos casos suspeitos. A mulher que testou positivo para o coronavírus do Amazonas está recuperada e já saiu do período de transmissibilidade da doença, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. A hora em Manaus. 6h14. Uma série de medidas para evitar a propagação do novo coronavírus. O Tribunal de Justiça do Amazonas adotará a partir de hoje em suas unidades judiciárias, assim como para prevenir o contágio de seu corpo técnico de servidores. Com a medida, ficam excepcionalmente suspensos inicialmente pelo prazo de 15 dias as sessões do Tribunal Pleno, câmaras reunidas, câmaras isoladas, câmaras cíveis e criminais, turmas recursais dos juizados especiais, assim como todas as audiências cíveis e criminais. Apenas as audiências de custódia continuam atuando normalmente. O prefeito Arthur Vigílio anunciou na tarde de ontem novas medidas emergenciais de prevenção contra o coronavírus na sede da prefeitura. Durante o coletivo, o prefeito anunciou a interrupção das aulas em todas as escolas da rede municipal de ensino. Faremos a antecipação do recesso escolar, começando a partir desta terça-feira, e ao final o balanço será avaliado se há algo prorrogável ou se bastou. Cerca de 500 escolas municipais serão interrompidas, mas o adiantamento do recesso é para ficar em casa e não para ir ao shopping, diz o prefeito. O governador Wilson Lima assinou nesta segunda-feira decreto de situação de emergência na saúde pública do Amazonas. O decreto com vigência de 120 dias determina novas medidas adotadas pelo governo para fortalecer o trabalho de prevenção e controle do novo coronavírus.
já iniciado no Amazonas. Em pronunciamento nas redes sociais em que respondeu questionamentos dos jornalistas e outros internautas, o Wilson Lima anunciou a suspensão das aulas nas escolas da rede estadual de ensino da capital, inicialmente por 15 dias, além do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, a FUNAT. A suspensão nas escolas estaduais no interior não foi decretada, mas a situação será avaliada conforme a necessidade. O decreto prevê ainda a suspensão por 15 dias de eventos promovidos pelo governo do estado, incluindo a programação dos espaços culturais como os centros, museus e galerias administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, como visitas turísticas ao Teatro Amazonas e as aulas do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, na capital e no interior. Também estão suspensas as visitas aos presídios e centros de detenção, a participação de servidores ou empregados em eventos e viagens interestaduais e internacionais e as férias de servidores da saúde até 15 de maio. De acordo com o decreto, servidores acima de 60 anos, gestantes, lactantes e portadores de doenças crônicas estão liberados para trabalhar e ficar em casa pelo período de 15 dias, sem prejuízo à remuneração. O documento também estabelece que a autoridade portuária responsável pelo Porto de Manaus poderá suspender a atracação de cruzeiros e embarcações de grande porte. A Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias, SNPH, avaliará em cada caso se a embarcação irá atracar e se os turistas desembarcam na cidade. A decisão será tomada em conjunto com Suzan e Amazonas Tour. Fica suspenso também o recadastramento e prova de vida dos servidores inativos junto à Amazon Prev. O Comitê Interinstitucional Ampliado de Gestão de Emergência em Saúde Pública para a Resposta Rápida aos Vírus Respiratórios, com ênfase no Covid-19, criado ainda em janeiro, passa a se reunir todos os dias. O governador Wilson Lima ressaltou que não há falta de máscaras nas unidades de saúde, já que 90 mil máscaras chegaram nesta segunda-feira e outras 130 mil chegarão até sexta-feira. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde frisou que o Amazonas recebeu quantidade suficiente de testes para o novo coronavírus enviados pelo Ministério da Saúde. Polícia. Os acontecimentos da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Nessa terça-feira tranquila na cidade de Paulo Guerra, noite e madrugada também não foi diferente, muito tranquila no pronto-socorro 28 de agosto, com uma movimentação bem abaixo dos números que nós estamos acostumados a encontrar no 28 de agosto. A movimentação foi tão tranquila, Paulo, que apenas 2 atendimentos por violência foram registrados na noite passada, todos 2 por agressão física. No bairro Morro da Liberdade, o outro no bairro de Cachoeirinha. Pronto socorro, João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade! Paulada na cabeça! Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, o homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio a noite passada com a cabeça rachada, com a cabeça estourada. Toma, ele pegou uma paulada bonita. Segundo as informações, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ele estava de camaradagem com o namorado de um outro colega dele. Era um triângulo amoroso formado por 3 homens. Ele sabia que o outro já tinha namorado e ainda assim ficou paquerando. O outro rapaz, o terceiro, descobriu que esse falso amigo estava se amancebando com seu grande amor, um rapaz de 19 anos, e deu-lhe uma paulada na cabeça da vítima, que deu entrada no pronto-socorro pronto-socorro João Lúcio, com a cabeça toda ensanguentada, levou ponto na cabeça. Rapaz, o negócio não foi fácil não, Paulo. 2 homens brigando por um amor de um rapaz de apenas 19 anos de idade. Pronto-socorro Platão Araújo! No pronto-socorro Platão Araújo, a movimentação também foi tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés, bofetes e um dolorido rabo de arraia. Ele apanhou, Paulo, e apanhou muito. E as informações dão conta de que esse homem apanhou de um seu desafeto, né? Um homem que ele já tinha uma rixa há muito tempo, viviam se arengando e ontem resolveram se pegar. E um deles acabou aí
ferido com a cabeça arrebentada, com parte do corpo também toda arrebentada e cheio de hematomas devido a esse confronto com o seu rival. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no bairro Cidade de Deus. Ainda no pronto-socorro, Platão Araújo, vindo do mutirão, ali da área do Amadeu Botelho. Quem mora no Amadeu Botelho é morador do mutirão. Tu é do mutirão, rapaz. Amadeu Conjunto, tu é do complexo do mutirão. E ontem, Paulo Guerra, lá no complexo do mutirão, aconteceu uma pessoa que deu entrada, vítima de agressão física, apanhou muito, a murros, chutes, socos, pontapés e ferimentos na cabeça devido a uma paulada. Isso aconteceu ali na área do conjunto Amadeu Botelho. E mais uma vez a briga deu-se devido a um triângulo amoroso. E mais, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, a movimentação no pronto-socorro Platão Araújo foi maior do que no João Lúcio, foi maior também que no 28 de agosto. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a movimentação foi com mais uma pessoa ferida por agressão física. Esse deu entrada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vítima de uma perfuração na barriga. As informações dão conta de que ele acabou sendo acertado, sendo furado por um desconhecido que bebia junto com ele. Estavam ali pelo bar, posso sentar na tua mesa e tal? Senta aí, bota um litrão e tal. Daí começou a conversa, começou aquele bate-papo gostoso, e toma um copo pra lá, e toma um copo pra cá, até que lá pelas tantas, os dois acabaram se desentendendo, e um deles, Paulo Guerra, que já estava na mesa primeiro, estava armado com uma faca. Houve uma discussão devido ao pagamento da conta. Vamos dividir? Ah, não, vou pagar só aqui essas 4, outro, ah, não, tem que dividir. Daí começou a discussão, se acalorou, e um deu-lhe uma furada na barriga do outro. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Uma violenta estocada na barriga! Uma violenta estocada na barriga! Um homem conhecido na zona leste da cidade como Samurai. O Samurai levou uma facada na barriga. Toma, Samurai! Tava gaiato demais já. Levou-lhe uma facada na barriga. As informações dão conta de que o Samurai não é boa pisca, não. Ele dá uma de bom moço, dava uma de bom moço, mas não era, não. Acostumado a roubar, acostumado a ameaçar as pessoas, sujeito violento. Só que ontem, em uma briga, ele acabou levando uma facada. Foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo entre a vida e a morte. O Samurai estava mais para lá do que para cá. Mas aí chegou os anjos da vida, que agiram rapidamente. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem salvaram a vida do perigoso Samurai. Levou uma facada. Ele é conhecido no bairro onde mora como Samurai, ali na área do bairro Jorge Teixeira. Todo mundo ali conhece o Samurai, mas muitos sabem que o Samurai não é boa bisca, já tem passagem pela polícia, principalmente por agredir pessoas às quais ele assaltava. Toma, Samurai, pega o teu! É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra, quem partiu dessa para pior. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte. O passarinho da morte passou mais uma vez pelo bairro da Compensa. Aliás,
O ninho do passarinho da morte está instalado lá no bairro da Compensa. Ontem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, era por volta de 9 horas, quando o garotinho Valdir Correia estava comandando a audiência do horário na difusora. Ele estava que estava e conversava e chamava as suas patrulhinhas, conversava com a sereia, o garotinho estava que estava, aí chegava a informação no programa do Valdir, que na M070, aliás, na M010, que dá acesso ao município de Itacoatiara, um corpo foi encontrado à altura do quilômetro 43, um corpo que estava enrolado em uma rede cheio de perfurações. Até o presente momento, o corpo não foi identificado e chegou à sede do Instituto Médico Legal. Departamento de Perícia Técnica Científica foi também até o local, sua equipe e da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, ao comando do delegado Paulo Martins, também deslocou uma equipe para o local. As investigações já estão em curso. Quem matou? E por que mataram esse homem a golpes, né? Com várias perfurações pelo corpo, lá no sítio, lá na estrada, nas proximidades do município ali do Rio Preto da Eva. Quem foi que matou esse homem? Rapaz, Paulo Guerra, falando em Rio Preto da Eva, uma tapioca tá custando 50 mil, uma tapioca de 50 conto lá no município de Rio Preto da Eva. Vixe! Nunca mais. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, morte no bairro da Compensa! Morte na Compensa! E dessa vez, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a vítima foi um homem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que tinha apenas 19 anos de idade. Ele foi morto a tiros na frente da casa onde morava. Ele estava conversando com demais colegas dele de aula, quando foi brutalmente assassinado. Foi assim, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O jovem Fael Rodrigues França, de 19 anos, estava na frente da casa dele, localizada na rua Presidente Médici, no bairro da Compensa, e de acordo com os policiais lá da 8ª SICOM, estava tudo tranquilo lá por volta de 17 horas, quando ele batia um papo lá com amigos. Daí, Paulo Guerra, apareceram aí os homens que não identificados até o presente momento, armados, que chegaram em uma moto e abordaram o Fael e o mataram impiedosamente, barbaramente, mataram na frente da casa onde ele morava. Houve uma comoção por parte dos parentes, dos amigos. Foi muito triste realmente ver um rapaz de apenas 19 anos ter sido morto na frente da casa dele, e as primeiras informações dão conta de que o crime pode ter a ver sim com o acerto de contas devido ao tráfico de drogas. É muito triste ver a juventude partindo dessa para pior, tão jovem devido ao tráfico. Tu que cheira, tá ouvindo o Jornal da Manhã agora, tu que gosta de cheirar, gosta de vender, que não, porque eu sou não sei da onde, eu sou da facção, tá aí. O destino é esse, é partir dessa para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 51 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, aquele que eu te contei, que 2 homens brigavam por amor de um belo rapaz. Um rapaz alto, moreno, olho agateado, da batata grossa. Aliás, esses rapazes da batata grossa têm a preferência dos namoros hoje mais modernos. É verdade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui não voltou a acumular e a quadra saiu para 34 apostadores, cada um vai receber R$10.558,29. O Terno teve 3.108 apostas ganhadoras com premiação de R$173,68. Nesse concurso, 5.221, as dezenas sorteadas foram 09, 39, 40 52 e 59.
A Loto Fácil concurso 1941 saiu para 9 apostadores e cada um vai receber. O prêmio estava acumulado R$ 589.433,55. Eles são de Rio Branco, no Acre, Goiânia e Pirinópolis, em Goiás, Belém do Pará, Botucatu, Ribeirão Preto, São Paulo e ainda Palmas do Tocantins e através também do canal eletrônico. Com 14 acertos, foram 930 apostas ganhadoras com premiação individual de R$ 1.516,30. No concurso 1941, as dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24 e 25. 6:37. Esportes. O Flamengo divulgou que a contraprova do teste do novo coronavírus realizado pelo técnico Jorge Jesus trouxe resultado inconclusivo. Agora o treinador fará nova coleta de materiais amanhã desta terça-feira por recomendação do laboratório. O novo resultado estará disponível entre 24 horas e 48 horas. Mais cedo, nesta segunda-feira, o rubro-negro comunicou que o português testou positivo, fraco ou inconclusivo para o Covid-19. A sequência de resultados negativos do Vasco custou o cargo do técnico Abel Braga nesta segunda-feira. Segundo informações divulgadas pelo clube, a decisão foi tomada em comum acordo. Agora, quem assume o comando da equipe temporariamente é o auxiliar técnico Ramon Menezes. 2 jogos ontem pelos campeonatos Paulista e Carioca que serão paralisados. O Guarani venceu a Ponte Preta por 3-2 e no Carioca o Madureira fez 2-1 no Volta Redonda. Últimas notícias. Nesta segunda-feira, a turbulência dos mercados provocou a interrupção das negociações tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde as quedas atingiram um limite para o acionamento do chamado Circuit Breaker. Aqui a primeira interrupção acontece quando o Ibovespa cai mais de 10% nos Estados Unidos, quando os índices recuam 7%. O dólar teve forte alta e fechou acima de R$ pela primeira vez, enquanto a Bovespa caiu quase 14%. Enquanto isso, o mercado asiático de ações se recuperava hoje após um segundo dia de perdas. A Bolsa de Valores de Tóquio, que encerrou a segunda com perda de 2,46%, fechou a terça estável em 0,06%. O índice de referência Nikkei subiu hoje 9,49 pontos, ou seja, 0,06%. O Topix, que agrupa as empresas com a maior capitalização do mercado japonês, avançou 32,12 pontos, ou 2,6%. A exemplo do Japão, e a poucos minutos do final do pregão, a Bolsa de Xangai registrava hoje leve alta de 0,34% e a de Hong Kong seguia estável em 0,16%. As bolsas europeias abriram em baixa, mas se recuperaram rapidamente nesta segunda-feira. E por volta das 5:30 de hoje, a zona do euro subia 1,81%. Na Alemanha, a alta era de apenas 0,93%. Na França, o ganho era de 1,45%. Milão apresentava alta de 1,65% e Madrid operava com lucro de 3,03%. Londres, porém, registrava queda de 0,77%. Com o avanço do coronavírus, mercado reduz para 1,68% previsão de alta do PIB de 2020. Economistas das instituições financeiras passaram a prever corte de juros nesta semana. Previsão de inflação para este ano e para 2021 também foi reduzida, segundo o Banco Central. Os preços do petróleo recuaram abaixo da marca de $30 por barril, diante da piora da pandemia de coronavírus durante o final de semana, o que exacerbou temores de que o lockdowns, ou seja, isolamentos para a contenção da doença, possam desencadear uma recessão global. Além disso, ainda é reflexo do embate entre Arábia Saudita e Rússia, que não conseguiram chegar a um acordo para a restrição de oferta em um momento em que a redução na atividade econômica global destrói a demanda pela commodity. Companhias aéreas anunciam um corte de voos aqui no Brasil. Gol, Azul e Latam irão reduzir capacidade em até 70% até junho. A redução nos voos internacionais pode chegar até 95%. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, vai começar a debater como será feita a devolução aos consumidores de uma parte do PIS/PASEP e da COFINS cobrados nas contas de luz nos últimos anos, informou o diretor-geral da agência, André Pepitone. Apesar de o assunto estar em discussão no Supremo Tribunal Federal, já há sentenças transitadas em julgado que reconhecem o direito a essa devolução.
Por isso, a expectativa de que o Supremo acompanhe este entendimento em decisão que deve sair ainda no primeiro semestre de 2020. Não há estimativa do valor que será devolvido, mas de acordo com Pepitone, a cifra deve atingir alguns bilhões. A Polícia Federal restringiu a partir de ontem os atendimentos presenciais para emissão de passaportes e regularização migratória de imigrantes. A medida foi tomada para prevenir a proliferação do novo coronavírus. A decisão vale para todo o país. A regra atinge inclusive os serviços previamente agendados, explica a corporação. O processamento dos pedidos de emissão de passaporte será realizado somente para pessoas que tenham viagem devidamente comprovada nos próximos 30 dias, afirma a Polícia Federal. O governo de Minas Gerais anunciou hoje que os deportados que chegarem dos Estados Unidos ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Cofins, na região metropolitana, deverão ficar em quarentena por 14 dias. Os americanos enfrentam uma crise com quase 2.000 casos da Covid-19. O Brasil tem cerca de 240 confirmações. Minas Gerais tem 6 casos, um deles em Belo Horizonte. Mais de 50 pessoas desembarcaram ontem à tarde no aeroporto de Minas Gerais. Agora já são mais de 600 os brasileiros que foram expulsos e chegaram ao aeroporto em Cofins. Apesar de tantas faixas e cartazes exibidos nas manifestações de domingo em favor de uma intervenção militar no país, a posição de 4 generais, 3 da reserva e 1 da ativa, é de que não há qualquer possibilidade de que isso aconteça. Os oficiais concordaram que as Forças Armadas vão se manter dentro das diretrizes estabelecidas na Constituição. O general da reserva, Paulo Chagas, candidato derrotado ao governo no Distrito Federal, diz que falas mais agressivas verificadas em algumas mobilizações pelo país são fruto do que chamou de síndrome do olavismo, referindo-se ao astrólogo Olavo de Carvalho, incensado por alguns bolsonaristas. Chagas esteve na manifestação em Brasília e disse que os apelos pelo fechamento do Congresso pelas Forças Armadas são uma burrice. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, disse que ontem que a corte vai manter as sessões presenciais de julgamento, mesmo diante da pandemia do novo coronavírus. No entanto, segundo o ministro, as restrições para impedir aglomerações de pessoas serão mantidas pelo tribunal, que também vai ampliar o sistema eletrônico de julgamentos virtuais. A decisão foi anunciada pelo presidente após reunião que teve a participação dos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também participou do encontro e apresentou dados sobre o combate à disseminação do vírus em todo o país. Coronavírus. O governo dá 3 meses para depósito de FGTS, antecipa 13º do INSS e reforça o Bolsa Família. Anúncio das medidas que prevêem injeção de 147,3 bilhões na economia foi feito ontem pelo ministro Paulo Guedes. Pacote amplia crédito a aposentados e pequenas empresas. Pelo menos 85 países fecharam escolas em todo o território para tentar conter a disseminação do novo coronavírus. A medida teve impacto em mais de 776,7 milhões de crianças e jovens, segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou nesta segunda-feira desnecessário adiar as eleições primárias democratas devido à pandemia de coronavírus, pouco depois do governador de Ohio recomendar o adiamento da votação programada para esta terça-feira em seu estado. Pouco depois, o secretário de Estado do Kentucky, responsável por organizar as eleições do estado, anunciou o adiamento das primárias originalmente programadas para o próximo dia 19 de maio até o dia 23 de junho. O presidente Jair Bolsonaro criou um comitê para supervisão e monitoramento da crise provocada pela pandemia do coronavírus no país, conforme decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União ontem à noite. Ele escolheu o ministro-chefe da Casa Civil, general Walter Braga Neto, empossado em fevereiro, para coordenar o grupo. Brasil tem 234 casos confirmados de novo coronavírus. Transmissão comunitária no Distrito Federal é revisada. Ainda 2.064 casos suspeitos. No mundo, os números de casos e de mortes por Covid-19 fora do território chinês já ultrapassaram os registrados na própria China. 7.074 mortes por coronavírus já aconteceram no mundo. Dessas, 3.271 foram na China. 5 países da América do Sul, França e Canadá, anunciaram o fechamento de suas fronteiras nesta segunda-feira como medida para conter a disseminação do Covid-19. A Organização Mundial da Saúde informou que a situação permanece grave e que há registro de morte de crianças por coronavírus. A entidade defendeu testes em larga escala para cada caso suspeito e isolamento como estratégias mais eficazes para conter o vírus. Os efeitos da doença pelo mundo. Estado de Nova Jersey, Estados Unidos e Paraguai impõem
põe toque de recolher no caso paraguaio. Desobediência ao toque resultará em prisão. A Argentina fechou suas fronteiras. Itália tem 3.590 casos confirmados, 368 mortes em apenas um dia. A Espanha tem 297 mortes e registrou cerca de 1.000 casos nas últimas 24 horas, tendo um total de 8.744 infecções confirmadas. Irã registrou 853 mortes desde o início do surto. A França registrou nas últimas 24 horas mais de 900 novos contágios e 36 mortes, elevando o total a 5.400 infectados e 148 óbitos. Mais de 400 pessoas estão hospitalizadas em estado grave. Na América do Sul, Argentina, Chile, Peru, Paraguai e Colômbia fecham suas fronteiras por 15 dias. Somente os cidadãos e estrangeiros residentes nesses países poderão entrar nesses territórios durante o período. A França suspendeu as viagens por 30 dias. Poderão entrar no país somente franceses que estejam em outros países. A Alemanha também começou a impor controles nas fronteiras com a Áustria, Dinamarca, França, Luxemburgo e Suíça. Apenas trabalhadores que atravessam as fronteiras e motoristas de caminhões e mercadorias estão autorizados a passar. 6h51 em Manaus. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Pacote de Guedes deve ter efeito limitado contra a crise, avaliam economistas. A Folha de São Paulo estampa. Presos fogem e incendeiam objetos em prisões no litoral e no interior de São Paulo. O estado de São Paulo. Relator da medida provisória que libera 5 bilhões para enfrentar coronavírus quer aprovação a jato. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ibanez demite o Cuboto da Saúde, Francisco de Araújo Filho assume. O valor econômico. Ibovespa cai quase 14% em mais um dia de pânico. Dólar fecha acima de R$5 pela primeira vez. Estado de Minas. BH confirma primeiro caso de coronavírus. Diagnósticos em Minas sobem para 6. Jornal do Comércio no Recife. Primeiro caso do Covid-19 em criança de Pernambuco é confirmado. Fortaleza Diário do Nordeste. Casos da pandemia triplicam no Ceará e pico deve ocorrer em abril. Porto Alegre, 0 hora. Ministério da Saúde anuncia pelo menos 334 casos de contaminação. Edições impressas locais que chegam à nossa redação, o Centenário Jornal do Comércio. Ano de 2019 foi de pequena recuperação para a indústria. A crítica. Coronavírus, aulas suspensas. Governo estadual determina a suspensão de aulas e outras medidas contra a doença. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.